Hoje nós vamos falar sobre um investimento que talvez seja um dos mais antigos do mundo, usado como moeda de troca internacional desde 1500 a.C. É um símbolo de riqueza e de proteção financeira em tempos de crise. Considerado por muitos um porto seguro no mercado mundial, é globalmente aceito como uma reserva de valor. É negociável entre diferentes países e pode ser convertido em diferentes moedas. É uma boa opção tanto para diversificar a carteira como para protegê-la. Com essas dicas, imagino que você já tenha uma ideia de que tipo de investimento a gente está falando, né? No Cafeína de hoje, vamos abordar as vantagens e desvantagens do ouro. Será que é a hora de investir nele? Não perca tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína iluminado, dourado, metálico, começando. Essa foi a piada sem muita graça do dia. Reluzente. Mas vamos lá, Doni, vamos lá. Chega de gracejos. Sim. E vamos trabalhar. Olha só, o que acontece? O rendimento do ouro tem se destacado entre as principais aplicações há algum tempo, mas disparou em 2020 e se consagrou como um tipo de investimento que muita gente passou a olhar. Se a gente analisar a década que vai lá, né, de 2010 a 2019, o metal acumulou uma valorização de 240%. É quase 5 vezes a alta do Ibovespa no mesmo período. E nesse ano não tem sido diferente. Só no primeiro semestre o ouro subiu mais de 40%, Sammy Boy. E esse alto rendimento é explicado pelo fato do ouro ser um ativo de proteção, ou seja, é uma forma de resguardar seu patrimônio, principalmente em momentos de incerteza que são pronunciados em crises como a que estamos vivendo agora nessa pandemia. Mas aí vem a questão, a pergunta: ainda vale a pena aplicar em ouro, já que está tão valorizado? Segundo alguns analistas, a resposta é sim. Segundo outros, não. E talvez uns terceiros talvez. Mas só tem essas três. Alguns dizem sim, outros dizem talvez, outros dizem não. Apesar das boas notícias recentes, o cenário ainda é de incerteza. Esses analistas que entendem ser o ouro uma aposta vantajosa nesse momento estão apostando nessa incerteza no horizonte e por isso dizendo que o ouro ainda pode se valorizar, né? Vai que vem aí uma onda mais forte do que esperado, vai que a vacina demore mesmo a chegar, que as injeções de ânimo que vieram com o avanço das pesquisas não se concretizem, enfim, é nisso que esses que falam comprem ouro estão apostando. Sim, na verdade, assim, se você tem injeção, acho que tem algumas coisas. Quando os Estados Unidos, a Europa e até mesmo o Brasil faz uma injeção de dinheiro na economia para animar, de certa forma você está aumentando a oferta dessas moedas. Perfeito. E aí, como o ouro não aumenta, relativamente você tem uma inflação dessas moedas e não tem uma inflação em ouro, ou seja, o ouro se valoriza. Para o caso brasileiro, a gente tem, além dos problemas internacionais, de vírus, de pandemia, você tem os problemas fiscais, o problema da falta de reformas, né? Reforma tributária, não sei o que lá. Se a gente não conseguir fazer isso, tem chance das moedas que não o real se valorizarem frente ao real. Então, vai se valorizar o dólar? Provavelmente. Vai se valorizar o euro? Provavelmente. E o ouro? Provavelmente. Então, você pode pensar um pouco nisso, nessa questão de estratégia. Isso nessa conjuntura aí, né, que a gente está vendo. Países na Europa, Estados Unidos passando por uma nova onda de infecções, alguns lockdowns sendo adotados em certas regiões, enfim, as vacinas nas fases finais de teste, mas ainda incerto o desdobramento disso, enfim. Então, com um pouco desse horizonte que a gente está falando. Então ele tem que ser visto, né, Doni, como um instrumento de proteção e não deixa de ser uma forma de diversificação. Né? Então você não sabe o que vai acontecer, você pode pôr um pouco em dólar, um pouco em ouro, até porque se a gente pegar o ouro, você falou, né, 40% ao ano, mas o dólar está mais de 30% ao ano. Então tem uma questão disso. Resumindo, 2 objetivos: proteção de carteira e diversificação. Porque o ouro, ele é um ativo, como o Sam estava falando, visto como uma forma de proteção do seu patrimônio. Se der tudo errado,
Sim. Se der ruim... Se Brasília fizer suas peripécias... Se o mundo entrar num conflito verbal, bélico, qualquer coisa, quando a coisa sai errado, quando dá problema, quando jogam água no chope... o ouro sobe. Trump brigou com Xi Jinping, o ouro sobe. Até porque, assim, se der problema só o Brasil, o dólar, outros ativos vão subir e você vai estar protegido. Mas se der problema no mundo inteiro, como aconteceu, aí o ouro sim. Então vamos fazer uma analogia muito bacana com o time de futebol. Tem gente que joga na defesa e tem gente que joga no ataque. O ouro é do time dos que jogam na defesa. Pode até que ele faz um golzinho às vezes, e aí às vezes ele brilha, mas em geral ele tem um objetivo para proteger a retaguarda. Ele não tá ali... Fechar o gol. Fechar o gol, não tá lá para defender, para fazer ser a melhor defesa do campeonato, e não o melhor ataque. Certo. Mas como todo brasileiro, nenhum investidor gosta de levar uma goleada. Né? Sim, então ele pode ser útil, pelo menos ele evita 7-1, né? Exato. Tem gente que gosta de jogar só com o zagueiro no time, né? Os retranqueiros. São mais conservadores, que preferem investir só em renda fixa e tal. Mas se você quiser ter um time ofensivo, você vai precisar fazer o quê? Ter um bom volante, tem que ter os atacantes ali jogando para ganhar partida, enfim, exatamente o papel do ouro, né? O cão de guarda dos investimentos. Exatamente. Não é o Neymar. Não é o ativo que vai fazer aquela diferença grande da rentabilidade do longo prazo. Mas quando todo mundo tá perdendo, ele brilha. Ele brilha. Ele não é o Messi, ele é o Goicoechea. Exatamente. Montar a carteira é igual a time de futebol, né? Nesse sentido. Por quê? Primeiro você vai lá na defesa, depois o meio-campo, depois o ataque. Tem muita gente que nem tem reserva de emergência e já quer entrar em derivativos. Tá errado. Então, você tem as etapas, né? Reserva de emergência, lá, depois uma renda fixa, depois você vai para fundo imobiliário, renda variável, derivativos, e aí o ouro passa aí nesse... um ativo que tem uma certa volatilidade, mas com um perfil defensivo e muito usado para hedge, quer dizer, proteção. E aí tem que ter uma proporcionalidade, né? Uma proporcionalidade que depende, obviamente, do perfil de risco da pessoa, dos anos que ela tem pela frente. Uma pessoa de 80 anos tem uma carteira diferente de uma de 20 anos. Também a gente tem que avaliar os compromissos financeiros da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vai precisar, né? Ainda que ela tenha 20 anos, ela vai precisar do dinheiro em 2 anos, e aí tem que ser um pouco menos agressivo nas suas opções de investimento. Muito bem, e agora vamos para a parte prática, né? Para ter um time completo na carteira, como que você faz para investir em ouro? Olha, você precisa ter barras de ouro que valem mais do que dinheiro, como diria Silvio Santos. Silvio Santos. Precisa ter barras de ouro que valem mais dinheiro? É uma forma, não é a que eu recomendaria, né? Até porque você tem uma questão de segurança, até a procedência do ouro, né? Tem todos os problemas. Tem que morder o ouro para ver se é verdadeiro. Morder, para dar choque. Quem quiser, né? A opção é comprar as barras de ouro. Para quem quiser, você tem lá barras de ouro certificadas. Certo. Dá para lá, Banco Central, CVM. Agora, se você não quiser levar a barra de ouro para casa, você precisa pagar uma taxa para a empresa fazer a custódia. Em geral, o valor é em torno de 0,2% do que está sendo guardado. Tá, só que aí o que acontece? Existem outras formas de investir, não precisa fazer isso, entendeu? O que acontece? Você pode fazer, por exemplo, através de contratos da Bolsa de Valores. Pode fazer também através de fundos de investimento. São mais inteligentes, né? É mais prático, né? Já é um mundo moderno, vai ficar carregando ouro por aí, tá louco? Não precisa. Então, pela sua corretora, você pode investir em contratos financeiros na Bolsa de Valores, seja de forma fracionada, pedacinho, seja no lote padrão. O contrato fracionado é possível começar a investir a partir de 0,2 gramas de ouro, já no contrato padrão, a quantidade de 250 gramas. O valor do contrato tem como base a cotação do grama do ouro e, obviamente, é multiplicado pelo peso da barra. Então, se o valor do metal é de R$300 por grama,
o preço mínimo de um contrato padrão sairia em torno de R$ 75 mil. Se for fazer a conta do fracionário, nesse caso, sairia em torno de R$ 60. Bem mais tranquilo, certo? Esse tipo de contrato, fracionado ou padrão, pode ser negociado no mercado futuro de opções, a termo ou à vista. Mas aqui fica um alerta para os contratos de menor valor, como os fracionários. Por eles serem menos negociados, tem uma liquidez um pouco menor, o investidor pode ter certa dificuldade se precisar do dia para a noite se desfazer dele. Sim. Tem lá a sua liquidez, mas não é aquele negócio, não é igual a negociação da Petrobras, né? Que todo mundo está querendo comprar ou vender o tempo todo. Se você quiser fazer um investimento que tenha uma liquidez maior, aí pode fazer sentido dispor de um capital também mais elevado. Falando de outro caminho que talvez seja o mais fácil, principalmente para o pequeno investidor, é por meio de fundos de investimento. É uma opção simples, você começa a partir de R$1.000 e aí você vai pagar uma taxa de administração que varia de acordo com o fundo. Esses fundos, eles são lastreados em ouro e podem ser protegidos ou não da variação cambial. Esses fundos não tem o problema de iliquidez, ou seja, você pode vender a quase todo momento. Pois é, um exemplo é o fundo Orama Ouro, que você encontra lá na plataforma da nossa parceira Isinvest. O rendimento nos últimos 12 meses foi de 50%. Esse é um fundo que acompanha tanto a variação do preço do ouro como do dólar. O rendimento já é líquido da taxa de administração e você paga IR, imposto de renda, de 15% sobre o ganho de capital. Tem uma outra forma de investir em ouro, que é mais indireta, mas é possível também. Você compraria ações de empresas mineradoras de ouro, porque elas estão ligadas ao preço do ouro. Recentemente, o amigo de golfe de polo do Doni, Warren Buffett, investiu nada menos que $550 milhões em uma mineradora de ouro conhecida como Barrick Gold. Na Bolsa Brasileira, a gente não tem a Barrick Gold, mas você pode comprar ações da Aura Minerals, que é negociado pelo código AURA33, 33 porque é um BDR, certo? A gente está falando aqui de uma série de aspectos positivos com relação ao ouro, vale destacar também como desvantagem, digamos assim, aspecto negativo, que ele não gera renda, não tem dividendos em ouro, você só consegue lucrar com ele caso venda a um preço maior do que aquele que ele tinha quando você o comprou, né? Então, dado esse cenário que a gente falou aí no Cafeína, fica a pergunta, será que vale a pena investir em ouro ou não? E principalmente, é para todo mundo? É obrigatório ter ouro na carteira, Sammy Boy? Eu acho que sim. Para patrimônios maiores, mais significantes em volume, acho que sim. Ele é um seguro. Então, se tudo der errado, moeda brasileira vai mal, moeda americana vai mal, ele tende a valorizar. Agora, tudo em condições normais de pressão e temperatura, ele não é um ativo, como você falou, que gera dividendos. Então, tem que tomar cuidado. É uma espécie de seguro, você compra para não usar quando você usa, porque deu alguma crise mundial, alguma coisa que acontece de tempos em tempos, e esse ano, infelizmente, tem sido um deles. Interessante, Sammy Boy. Então está aí, este foi o Cafeína a respeito de ouro e acabamos? Não acabamos, porque é hora dele do Giro de Notícias. Pode rodar. A B3 divulgou a prévia da carteira de ações do Ibovespa, que passa a valer em janeiro de 2021. Copel, Eneva, JHSF e Unidas foram incluídas no índice. Nenhuma ação das que já compõem a carteira foi excluída. Se confirmada essa movimentação, o Ibovespa passará a ter 81 ações. E ainda na estreia dos investimentos, a Comissão de Valores Imobiliários anunciou que promete facilitar o acesso da pessoa física a investimentos no exterior. Depois de liberar as BDRs, o xerife do mercado brasileiro estuda permitir que fundos de investimentos apliquem até 100% do seu capital no exterior. Hoje, este limite é de 20%. A Centauro desembolsou R$1 bilhão e finalizou a compra das operações da Nike no Brasil. O grupo SBF, detentor da Centauro e agora da Nike, será o distribuidor exclusivo dos produtos Nike, o que inclui vestuários, calçados, acessórios e equipamentos em todo o território nacional. Também será o operador direto do canal de vendas online e o varejista exclusivo das lojas físicas da marca. Feito o giro de notícias, chegou. Vamos ver como foi o fechamento de mercado. Pode rodar.
O Ibovespa registrou alta de 2,3% e encerrou a terça-feira aos 111.399 pontos. Essa é a nova máxima registrada desde 21 de fevereiro. O mercado reagiu positivamente à fala de Bolsonaro sobre não prorrogar o auxílio emergencial para o ano que vem, reduzindo preocupações com os gastos do governo. As maiores altas foram lideradas por Edux, Eco Rodovias e Santander. Já as maiores baixas por TOTUS, Via Varejo e Raia Drogasil. Enquanto isso, o dólar teve uma queda expressiva de 2,22%, encerrando o dia sendo vendido a R$ 5,22. Agora sim, Samidana, depois deste programa muito glamuroso, muito luxuoso, muito reluzente, muito programa metálico, metalizado. Precioso. Precioso. Você era um ouro da mamãe. Esse programa foi uma joia, praticamente. Se você gostou deste programa, deixe o seu like, gaste o seu dedo aí neste clique em... Isso mesmo. Homenagem a nós. Você não tem que gastar o preço do ouro, da grama. Vale quanto pesa o programa? Será que não? Deixe seu comentário. Confira aí os outros conteúdos. Tem o investnews.com.br, que é o nosso site. Tem outros conteúdos aqui no canal. Você sabe que tem live todo dia, né? Segunda e quarta eu faço com o Doni. Terça, quinta e sexta tem a Karina. Tem o Flash, que é 12h30. Cafeína aqui 6 da manhã. Tem entrevista. Tem o Zuckerman. Enfim, aproveite os conteúdos. Que tenhamos um bom mês de dezembro, né? Que estamos no comecinho ainda, para fechar um ano mais otimista. Tchau, tchau.